As pessoas sempre falavam sobre os perigos do submundo da cidade, mas eu nunca acreditei. Trabalhar na manutenção dos esgotos me fez ver de tudo: ratos gigantes, vazamentos tóxicos e até velhos equipamentos esquecidos pelo tempo. Mas tudo isso parecia normal. Até aquele dia. Era para ser só mais uma vistoria de rotina. O rádio instalava em estática, enquanto eu descia a escada de metal, a luz da lanterna cortando a escuridão espessa. O cheiro era insuportável, como sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha de ser observado. Caminhei pelos túneis, a água imunda correndo ao meu lado. A cada passo, o eco dos meus próprios movimentos parecia responder de volta, como se algo mais estivesse lá embaixo, replicando meus gestos. Bobagem, pensei, acelerando o passo. No entanto, quando virei a última curva, avistei algo que fez meu coração gelar. Pegadas. Não de ratos ou de operários, mas de pés humanos descalços e sujos, impressas no lodo espesso. Engoli em seco, iluminando as marcas com a lanterna. Elas eram recentes, ainda úmidas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Mas ninguém deveria estar tão fundo nos túneis. Ninguém além de mim. Um arrepio subiu pela minha espinha. E o rádio chiou novamente, desta vez mais forte. Alô? Tem alguém aí? Perguntei, a voz tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Só o silêncio respondeu. Com o coração disparado, decidi seguir as pegadas. Talvez fosse um sem-teto perdido, ou um colega em apuros. Mas a cada passo que eu dava, o ar ficava mais denso, mais pesado. E a sensação de ser observado só aumentava. As pegadas me guiaram por corredores estreitos e túneis que eu nunca havia explorado antes. A cada passo a água parecia mais suja e o fedor mais intenso. O rádio chiou novamente, mas desta vez havia algo mais. Um murmúrio baixo, quase como um sussurro. Socorro. E a voz arranhada escapou pelos alto-falantes, fraca, distorcida. Quem está aí? Perguntei, apertando o botão do comunicador. O silêncio retornou. Continuei avançando, o som da água ecoando ao meu redor. As pegadas ficaram mais espaçadas, como se a pessoa estivesse correndo. Meus instintos gritavam para voltar, mas algo me empurrava adiante. A curiosidade, talvez, ou o medo de deixar alguém para trás. Finalmente cheguei a uma bifurcação. As marcas seguiam para a direita, em direção a um túnel ainda mais escuro. Hesitei por um segundo antes de seguir em frente. A lanterna tremeluziu, a luz oscilando sobre as paredes úmidas. Eu podia ouvir algo. Passos, um arrastar de pés. Acelerei o ritmo e então vi. No final do túnel, uma sombra se movia lenta, quase arrastada. Parei, o coração disparado. Ei, você está bem? Gritei. A figura parou por um instante e em seguida se escondeu na escuridão. Engoli em seco, mas segui em frente. Algo me dizia que eu precisava descobrir quem ou o que estava lá. O túnel parecia se estreitar, como se as paredes pulsassem ao meu redor. A lanterna tremia em minha mão suada, a luz fraca dançando sobre os tijolos enegrecidos. A figura tinha desaparecido, mas as pegadas permaneciam, cada vez mais fundas no lodo. O ar estava mais denso, carregado de um cheiro pútrido e metálico que queimava minhas narinas. De repente, um estalo ecoou pelos corredores. Parei, prendendo a respiração. Silêncio absoluto. A lanterna piscou mais uma vez e eu ouvi passos, lentos, arrastados, cada um acompanhado por um som úmido que fazia minha espinha gelar. Ei! Chamei novamente, tentando parecer firme. Desta vez o som parou e o rádio emitiu um chiado longo e distorcido. Abaixo! A voz murmurou quase inaudível. O quê? Perguntei, olhando ao redor. Nenhuma resposta. A lanterna oscilou e apagou por um segundo, mergulhando-me na escuridão absoluta. Um frio me percorreu. E então, lá estava ele, de pé a poucos metros de mim, iluminado apenas por um reflexo fraco da água suja, estava um homem. Alto, magro demais para ser real, a pele pálida e úmida como couro velho. Seus olhos... não havia olhos, apenas vazios escuros que me encaravam fixamente. Dei um passo para trás, sentindo o pânico subir pela garganta, mas meus pés pareciam presos ao chão. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu precisava correr. Mas para onde? Minhas pernas finalmente responderam ao comando.
e eu disparei pelo túnel de volta, os passos apressados ecoando pelas paredes de concreto. O som dos pés arrastados me seguiu, lento e constante, como se o tempo não importasse para aquela coisa. A cada curva que eu virava, o fedor pútrido parecia piorar e o ar mais pesado. A lanterna tremia em minha mão e o rádio continuava a chiar estático, distorcendo palavras que eu não conseguia entender. Tropecei em algo metálico. Quase caí, mas continuei correndo. O túnel parecia se estender sem fim, cada curva levando a outra bifurcação. Atrás de mim, o som arrastado não cessava. Meus pulmões ardiam e minha visão começou a embaçar. Quando achei que não aguentaria mais, avistei uma luz fraca no final do corredor. Uma saída, ou ao menos um caminho diferente. Não hesitei. Disparei em direção à luz, ignorando os protestos do meu corpo exausto. O som atrás de mim se intensificou, como se ele estivesse acelerando. Meu coração martelava no peito, a respiração entrecortada. Alcancei a passagem, mas antes de atravessá-la, olhei para trás. No fim do túnel apenas a escuridão, mas eu sabia. Ele estava lá, esperando. A luz que encontrei era apenas um respiro no concreto. Uma abertura estreita para um poço de manutenção. Subi com dificuldade, meus músculos ardendo pelo esforço e as mãos escorregando no lodo. O som arrastado continuava cada vez mais próximo. Meus dedos deslizaram na superfície molhada até que, finalmente, alcancei a borda. Me ergui para fora, sentindo o ar fresco pela primeira vez em horas. O céu estava nublado, um cinza opressor que parecia refletir o que eu havia deixado para trás. Olhei para o poço aberto, esperando ver apenas a escuridão, mas ele estava lá. A figura alta e magra, com a pele pálida e os olhos ausentes, me encarava do fundo, imóvel. O coração disparou no peito, mas eu não conseguia me mexer. Ele ergueu uma das mãos, acenando lenta e grotescamente, como se me convidasse de volta para o submundo. Recuei um passo, depois outro, até que tropecei na calçada e caí sentado. Um carro passou, os faróis iluminando o buraco, mas não havia ninguém lá. Apenas o vazio negro dos esgotos. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas algo dentro de mim gritava que aquilo não havia terminado. Levantei, ainda trêmulo, e me afastei o máximo que pude. Na manhã seguinte, pedi transferência. Nunca mais desci aos túneis, nunca mais me aventurei pelo submundo da cidade. Mas, às vezes, quando a chuva é forte e as águas sobem, ouço aquele som arrastado vindo dos bueiros, e sei que ele ainda está lá, esperando.